Gálatas, capítulo de número 1, eu quero ler convosco o versículo de número 4, onde escrito está assim na palavra de Deus. A Bíblia diz: o qual a si mesmo se entregou, a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso. Outra versão ali vai dizer nos livrar. Eu prefiro aqui Almeida Revista e Atualizada, que diz nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Vamos para o versículo de número 6, que também é pontual para a nossa leitura. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. O versículo 10, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradar ainda a homens, eu não seria servo de Cristo. Até aqui está bom? Amados, eu quero pregar esta noite debaixo do tema a postura de um adorador. Retorne por bondade ao seu lugar de assento e que nenhum movimento roube a sua atenção. Você sabe que congrega aqui toda quinta-feira, estamos a ministrar sobre as cartas do apóstolo Paulo, e se estamos já em Gálatas, é porque, obviamente, todas as anteriores já foram ministradas, mas ainda temos muito a pregar, permitindo Deus. Aqui, queridos, quando entramos nessa carta, é preciso dar um pano de fundo histórico, porque Paulo, na verdade, você olhando para a Bíblia, olhando para o mapa mundi, você não achará nenhuma cidade por nome de Gálatas. Não existe. Existe uma região chamada da Galácia. Assim como nós estamos na região do Planalto Médio, região norte do Planalto. Então a região era a região da Galácia. Ficava na Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, para você se localizar no mapa. Aqui Paulo, ele escreve, na verdade, para 4 cidades, 4 igrejas que compunham a região da Galácia. Era a igreja de Derbe, Icônio, Listra e Antioquia da Pisídia. Não confundir com Antioquia da Síria, que era a igreja mãe das missões ali de Atos, capítulo 13 em diante. Agora, queridos, quando Paulo escreve a essas 4 cidades já citadas, Paulo está expressando qual será a postura de alguém que uma vez convertido a Cristo, como nós devemos nos portar da conversão para frente, qual será o estilo, as decisões que um cristão precisa tomar para ter uma vida espiritual de qualidade e ser abençoado por Deus. Nós precisamos, para termos uma postura de adorador de fato, sabermos algumas coisas. A primeira coisa que precisamos saber está baseada no versículo 4, capítulo 1, e eu chamo de saber a hora de arrancar coisas que são improdutivas. Saber arrancar. Basta você olhar comigo o versículo 4, aonde Paulo diz que Jesus se entregou por nós, pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso. Você que está acompanhando na tela,
Você viu ali a palavra livrar. Do grego, essa palavra exareu, ela quer dizer arrancar, tirar, extirpar. Então aquela versão, Almeida 21, ela traduziu por nos livrar deste mundo perverso. Almeida Revista e Atualizada, no meu entendimento, colocou um verbo melhor. Porque Paulo aqui, ele usando a palavra exareu, ele quer dizer o seguinte: Jesus morreu na cruz para nos arrancar, para nos tirar de um mundo perverso. Poderia ser traduzido por nos extirpar de um mundo perverso, mas também está bem traduzido, nos arrancar de um mundo perverso, ou desarraigar, melhor dizendo. Queridos, a palavra desarraigar vem de raiz. Desarraigar é tirar a raiz de algo. Então eu acho que está melhor traduzido, porque se o grego está dizendo que é para extirpar, se tu cortar uma planta, mas se você não arrancar a raiz, pode ser que um broto venenoso, pensando numa erva daninha, pensando numa erva que aparece no meio da lavoura, que é improdutiva, que é venenosa, se você cortar o talo, rente ao chão, mas deixando a raiz, nada adiantou, porque daqui a alguns dias poderá brotar aquela raiz maligna. Então a Bíblia está querendo dizer que não é para cortar, é para arrancar, é com raiz e tudo. Então a palavra desarraigar, no meu entendimento, expressa melhor a palavra original no grego que Paulo escreveu, exareu, porque Paulo está dizendo, é para arrancar com raiz e tudo. Agora, você que já me ouviu aqui nas quintas a pregar, ainda mais aqui quando passeamos pelo grego bíblico do Novo Testamento, chamou-me a minha atenção aqui, que esse verbo exareu do grego, ele poderia estar na voz ativa, ele poderia estar na voz passiva, mas ele está na voz média. E na voz média significa que o sujeito, ele deve executar o verbo sobre si mesmo. Se executasse sobre outro, seria passivo, mas quando executa sobre si, ou seja, está na voz passiva. Traduzindo para você, o que Paulo está querendo dizer é o seguinte: é você que terá que arrancar pelas raízes certas coisas na tua vida. Se é para conjugar o verbo sobre si mesmo, significa que não é Deus que vai arrancar para você. Se o verbo estivesse no passivo, então era Deus arrancando, mas como ele está na voz média, é eu que tenho que arrancar da minha vida aquilo que está me prejudicando. Não queira que Deus tire o que compete a você tirar da tua vida. Agora, aperte os cintos, porque o negócio vai ficar feio. Se a Bíblia diz que o mundo perverso, Jesus morreu na cruz, não só para nos levar para o céu, porque para antes de nos levar para o céu, ele tem que nos arrancar de um mundo perverso. Como que eu vou subir para o céu se eu ando abraçado com o mundo que é perverso? Então a salvação não foi eficaz na minha vida, porque eu aceitei Jesus, mas eu não quis abrir mão das coisas do mundo. A Bíblia diz, queridos, isso aqui é só Bíblia, que a Bíblia diz que o mundo, ele jaz no maligno. Jesus chamou a Satanás de o Deus, com letra minúscula, deste século. A Bíblia chama Satanás de o príncipe deste mundo, não o mundo físico,
físico, que é bonito, que é criado por Deus, as matas, as montanhas, os rios, as fontes, isso é lindo, foi Deus que criou. Mas o mundo do crack, da maconha, da bebida alcoólica, da traição, o mundo que trai, o mundo que não se respeita, o mundo que caminha para o inferno, é esse mundo que Satanás pega pessoas pelo colarinho e leva para o campo, o qual a Bíblia diz que ele é Deus, que ele é príncipe. Agora olhe para cá, porque o negócio vai ficar feio. Como é que você vai entrar no céu? Como é que você vai ver o reino de Deus sendo produzido na tua vida, se você insiste a atuar em um território que é satânico? É pesado, mas eu vou falar. Se as tuas raízes estiverem em solo satânico, você nunca vai colher o que Deus tem para a tua vida. Mas esta noite, arranca toda raiz maligna, arranca tudo que é satânico na tua vida, e você vai ver o agir de Deus sobre a tua vida. Se porventura tu entrar numa igreja que o pastor pregar que você pode continuar com a mesma vida mundana, que você pode continuar viciado, dominado pelo pecado, e mesmo assim tomando santa ceia, fuja, porque isso não é igreja. Fuja. Sai fora de um lugar desse, porque não é igreja. Porque a verdadeira igreja de Jesus não se abraça com Satanás. A verdadeira e genuína igreja fundada por Cristo no Calvário, além de ser uma igreja avivada, pentecostal, ela não se abraça com as coisas de Satanás. Pastor Diogo, eu vim aqui na igreja para receber. E o senhor disse que é para arrancar. Não só eu, a Bíblia inteira. O próprio Salomão disse em Eclesiastes 3:2. Existe tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Quanto tempo você ficou sem conhecer o Evangelho? Já parou para pensar? Eu conheço pessoas que me abraçam e dizem assim: pastor, eu perdi tempo lá no mundo, por que não me batizei antes? Aí tu pergunta: qual que é a tua idade, querido? 65 anos. 70 anos, pastor. Eu disse: louva a Deus. Que maravilha que você entendeu agora. Que maravilha que os teus olhos se abriram e você conheceu o Evangelho, e a pessoa já se batiza e ela começa a pensar: por que não fiz antes, pastor? Por quê? Por quê? Agora, quantos anos foi plantando coisa na tua vida? Coisa ruim, coisa ruim. Então quando você chega na casa de Deus, você se depara com o tempo de arrancar aquilo que Satanás plantou. Nesta noite, arranca com raiz e tudo. Tem planta que, se você não arrancar hoje, ela vai sufocar o teu amanhã. Quem pode, glorifique a Deus. Agora, quando você arranca as raízes que não são de Deus, vai nascer uma outra raiz que será plantada na tua vida. Isaías 11, versículo 1 diz a Bíblia: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Um renovo. Isaías 27:6: dias virão em que Jacó lançará suas raízes, florescerá e brotará Israel. Sabe o que é que a Bíblia está dizendo? Quando uma raiz, a raiz de Jessé, o Senhor Jesus, quando ele for plantado e está sendo plantado na tua vida, virá um rebento, virá um broto, e este renovo florescerá, e você verá os resultados de Deus na tua vida. Quando Jesus, que é a raiz de Jessé, ele for plantado
projetado na tua vida, o resultado é certo. Levante a sua mão. Eu quero ser profeta para a tua vida. Arranca o que é maligno, arranca o que é mundano, e você vai ver Deus plantar na tua vida a raiz poderosa de Jessé. Aquilo que não brotava vai brotar. Eu profetizo que a melhor parte da tua vida é aquela que você não viveu ainda. Tem renovo chegando, tem coisa boa brotando, e só quem crê abre a boca para adorar. Segunda coisa que é do perfil, da postura de um adorador: saber permanecer no lugar, no estado que Deus tem te colocado. Saber permanecer na posição que Deus tem te colocado. E eu lhe provo isso na Bíblia. Gálatas capítulo 1, versículo 6. E Paulo diz assim: admira-me que tão depressa estáis passando. Essa versão diz: estejais-vos desviando. Estáis passando. A palavra grega matiteme quer dizer uma coisa que você colocou no lugar de outra. É passar, é mudar, é transferir ou desviar do caminho. Paulo não está dizendo: me admira o quanto vocês oram, igreja de Icônio, Listra, Antioquia da Pisídia e Derbe. Ele não está dizendo: admira-me o quanto vocês frequentam a igreja. Ele não está dizendo isso. Talvez essa seria o desejo de Paulo. Ele não está dizendo: admira-me o quanto vocês evangelizam. Ele não disse isso. Tristemente, esta igreja, esta região da Galácia, a que mais recebeu as visitas de Paulo, nenhuma igreja, nenhuma região Paulo visitou tanto. Por quê? Quem é aluno da Corban que sabe. No estudo de Atos, a primeira igreja, a região a ser evangelizada, na primeira viagem missionária de Paulo, foi a região dos Gálatas. Listra, Icônio, foi onde ele ganhou Timóteo para Jesus. Listra, Antioquia da Pisídia. E depois ele volta. Segunda viagem missionária, ele passa pelos mesmos lugares, para depois ir a Betínia, a Mícia, para depois ir a Filipos, a Macedônia, a Caia, Atenas, a Grécia. Aí ele volta de novo. Terceira viagem missionária, ele vai pela Ásia Menor de novo, visita Listra, Icônio, Derbe, Antioquia da Pisídia, e volta para Filipos, Tessalônica, e Atenas e Corinto. Como todas as viagens de Paulo, essa região era a primeira, geograficamente falando. Se eu quero ir a Erechim, eu tenho que passar por Sertão e por Getúlio. Então todas as vezes que Paulo avançava, ele passava nesses lugares. E nenhuma vez você vai ver Paulo dizer: admira-me. Ele não disse isso para Corinto. E Corinto tinha mais problema que as igrejas da Galácia. Mas ele não ficou admirado. Ele não ficou admirado com a igreja de Tessalônica, que tinha problemas escatológicos, estavam confundindo a vinda de Cristo. Não falou isso. Paulo não disse a igreja de Colossos, Laodiceia e Herápolis, que é a região de Colossos. Ele não disse: admira-me. E os caras lá até cultuavam os anjos naquelas igrejas. E ele não disse: admira-me. Mas para a igreja dos Gálatas ele disse assim: eu estou admirado que vocês estão passando deste evangelho poderoso para outro evangelho, que nem é evangelho. Porque ele diz: mesmo que um anjo do céu, ele venha anunciar outro evangelho, que não seja esse da cruz de Cristo, seja amaldiçoado.
Por que, pastor? Paulo ficou admirado justo com a igreja da região da Galácia. Porque foi a igreja que mais recebeu palavra. Foi a igreja que mais recebeu ensino. Por isso Paulo está admirado. Eles estão passando, queridos. Agora que você conheceu o terreno onde Jesus reina e governa, porque ele não governa ainda sobre toda a terra, visto que ele virá dos céus para governar toda a terra, agora ele reina sobre nossos corações, ele reina sobre a igreja, mas ele não reina sobre o mundo espiritualmente, ainda não. Só no milênio, na escatologia se prova isso. Agora que você saiu do império das trevas, como Paulo vai escrever em outro texto, e você foi transportado, transladado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Quer um conselho? Não passa do evangelho nenhuma troca, porque a palavra matatiteme pode ser traduzida, e eu repito, quando uma coisa é colocada no lugar da outra. Então, você vai trocar o evangelho de Jesus pelo quê? Toda troca que vier para te tirar da igreja, fuja, porque é proposta de Satanás. Todo mundo que vier falar no teu ouvido, sai fora com esse negócio de igreja, repreenda no teu coração, porque isso não vem de Deus. Mas se alguém bater no teu ombro e dizer: meu amigo, vamos para a igreja, pode saber que vale a pena. Está no evangelho, está na palavra. Permaneça. Ah, pastor, mas eu ainda tenho bico de papagaio aqui. Eu tenho uma joanete ali no dedão. Eu tenho um calo que me incomoda. Eu tenho uma pedra no rim. Amado, pode ficar com a pedra no rim aqui na igreja, porque não adianta tu ficar sem pedra no rim lá fora e ir para o inferno. Então fica aqui. Não passa do evangelho, porque não tem nada melhor lá fora. João 15, versículo 4. Jesus não disse: suba no monte e ore. Não que não possa. Jesus não disse assim: olha, eu exijo que vocês orem 3 horas por dia, senão não é cristão. Jesus não disse que eu tenho que ler a Bíblia 2, 3 vezes no ano para mim ser crente, embora isso é muito bom. Jesus está dizendo o seguinte: se Jesus está dizendo algo, é porque ele colocou Alessandro na escala de prioridade. Ele não disse: vá para a campanha. Ele não disse: jejum uma semana. Não que não possa, é lindo jejuar. Nós fizemos aqui toda semana. Agora tem uma coisa. Jesus disse assim, João 15, versículo 4: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Jesus disse: como pode o ramo produzir fruto em si mesmo, se ele não permanecer na videira? Assim vós não poderão dar fruto, se não permanecer em mim. Pastor Diogo, eu vou sair da igreja e vou melhorar de vida. Não é bíblico. Eu não desejo mal para você. Deus não me chamou para amaldiçoar ninguém. Deus que me livre. Mas não precisa eu amaldiçoar. A palavra não abençoa o camarada. Pastor, eu vou sair da igreja para mim prosperar. Duvido. Porque Jesus disse: como pode? Não é eu. Ah, pastor, o senhor pregador. Não, não é eu. Reclama com Jesus. Ele diz assim: se não permanecer em mim, não poderão dar fruto. Pastor, só que tem uma coisa: eu não estou lá no bar do Zezinho bebendo cachaça. Eu estou aqui na quinta-feira dando glória a Deus. O que é que tem para a minha vida? Você que permanece na palavra, permanece nos átrios do Senhor, te prepara. Vai dar muito fruto, vai ter muito resultado. Quem crê nesta palavra, glorifique a Deus. Paulo, na mesma pegada,
Em Filipenses 4:1 ele diz: meus irmãos, amados e muito saudosos, a minha alegria e coroa, amados, é que vocês vão para o monte orar, que vocês vão jejuar uma semana, que vocês vão ler a Bíblia 3 vezes no ano. Tudo isso é muito bom e vocês estão autorizados a fazer. Ler Bíblia, orar, pode jejuar, pode ler Bíblia. Mas Paulo diz: a minha coroa, a minha alegria é que permaneçam firmes no Senhor. Segura aí. Qualquer mudança que for para te tirar da igreja, não vem de Deus. Toda mudança que sacrifique a tua permanência nos átrios do Senhor, rejeita. Porque o que Deus quer é que tu permaneça na casa dele, adorando. O resto, ele vai dar conta na tua vida. Agora, difícil é ser pastor nessa hora. As pessoas entram, falam conosco: pastor, eu arrumei um emprego, vou ganhar 3 vezes mais do que eu ganho, só não posso mais vir na igreja. Aí, a gente quer ser educado. Digo: irmão, Deus falou, irmão. Pastor, mas é o dinheiro, né? E o cara já está com o discurso preparado. Se o pastor tentar me proibir, eu vou dizer que quem paga minhas contas sou eu. Eu digo: tá bom, irmão, vai. Aí muitas vezes se lasca. Sabe por quê? Porque tudo que te tira da casa de Deus, tudo que sacrifica a tua fé, tudo aquilo que vem para te tirar da comunhão, tirar do partir do pão e do cálice, tudo aquilo que vier para te tirar de ouvir a palavra, rejeita. Permaneça na palavra, permaneça na santa ceia, permaneça na comunhão. Que adianta ficar rico aqui? Embora, eu conversava com os irmãos essa semana, que o que Deus tem prosperado nossos irmãos não é fácil. O crente mais fraco, aqui onde Guspi nasce uma palmeira. O que Deus está prosperando nossos irmãos. Amém? Você recebe aí? Eu conheço a vida dos irmãos, eu conheço muitos como começaram. Nossos irmãos estão abençoados, Deus abençoa. O que Deus tem prosperado não é pouco. Agora lá vai. Terceira coisa que você tem que saber. Para você ter a postura de um adorador. Anota aí. Saber a quem agradar. Versículo 10. Aline, o teu glória a Deus vai ficar melhor. Porventura. Capítulo 1, versículo 10. Procuro eu agora agradar os homens ou agradar a Deus? Se eu agradasse ainda aos homens, eu não seria servo de Cristo. Mas hoje eu não vou no culto. Meu amigo me convidou para comer um churrasco e beber um engradado de cerveja. É ele que vai pagar. Às vezes é melhor tu perder um bom amigo para ganhar o melhor amigo, que é Jesus. Às vezes, para você ter o sorriso da face de Deus, você vai ter que encarar a carranca dos teus amigos, porque eles vão achar que te perderam. Eles podem te perder, mas Deus vai te dar outros verdadeiros amigos. Olha para cá, porque lá vai uma bomba. Não agrade tanto a quem não pode te dar vida eterna. Pastor, então quer dizer que eu tenho que desmanchar todas as minhas amizades? Não. Eu cumprimento todas as pessoas na rua. Todo dia eu desço ali para Coab. Vocês sabem, ver a obra como é que ela está. Dá um apoio ali para os pedreiros, olhar o que está precisando. E muitas vezes eu encontro gente bêbada às 3 da tarde, fedendo a cachaça, eu abraço.
e digo: Jesus te ama, meu querido. Estou orando para você estar comigo na igreja. Ah, pastor, mas eu estou na cachaça. Mas eu continuo te querendo bem, sou teu amigo. Eu sei que o camarada está na pedra do crack, mas eu estou lá cumprimentando. Como é que tá tudo bem aí? Está precisando de alguma coisa? A gente tem que se dar bem com todos. A gente tem que ser educado com todos. Agora, compactuar com o erro deles, não. Não agrade mais os teus amiguinhos lá do bar do Zezinho do que agrade a Deus. Algumas amizades você vai ter que romper para ter o sorriso e a benevolência do Altíssimo. Quem crê nesta palavra, glorifique a Deus. Encerro. Quarto lugar, saber o que te edifica. Quarta coisa para mim ter uma postura de adorador: saber o que te edifica. Gálatas 2, versículo 6. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, olha o que ele diz na parte B do versículo: esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Nada me acrescentaram. Queridos, quem não te acrescenta, te estagna. Quem não te acrescenta, te trava. Eu não sei se você está pegando o que o Espírito de Deus está tentando falar desde o início. O Espírito de Deus está dizendo para você: faça uma triagem. Com quem tu coloca na tua mesa? Faça uma triagem. Ah, pastor, eu tenho 5.000 amigos no Facebook. Esse dia um chegou para mim: pastor, eu bati 5.000 amigos no Facebook. E o senhor quantos tem? Eu digo: não sei se enche uma mão. Não sei se enche uma mão. Verdadeiro amigo não é quem te dá rosas, mas quem ajuda a tirar os espinhos. O verdadeiro amigo aparece quando todos desaparecem. Eu tenho uma palavra: quem não te acrescenta, te trava. Quem não te acrescenta é ladrão do teu tempo. Mas tem um aqui esta noite que quer acrescentar na tua vida. Tem gente que quer acrescentar na tua vida, é Jesus. O texto áureo do pastor Altair, que ele gosta de falar aqui, 2 Reis capítulo 20, mas Isaías 38:5 diz a mesma coisa. Deus chegou para Ezequias e disse: Ezequias, não fica preocupado, acrescentarei 15 anos de vida. O Galileu está na casa, olha o que ele diz. Lucas capítulo 6, versículo 14. Simão, a quem Jesus acrescentou o nome de Pedro. Ele só sabe acrescentar. Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. O que é reino de Deus, pastor? Vim numa quinta-feira, passar em casa após o trabalho. Se der tempo, faz um lanche ou toma banho. Se der tempo, faz as duas coisas. Vem para a igreja, porque isso é reino de Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça. As outras coisas serão acrescentadas. Olha para cá. Tu acha que Jesus não sabe botar cliente na tua empresa? Tu acha que Jesus não sabe aumentar o faturamento das tuas vendas? Tu acha que Jesus não pode curar doenças? Diminuir os teus gastos? Tu acha que Jesus não pode arrumar a casa? Nunca perca Jesus na tua vida. Ai, baracatas. Pastor, eu não posso mais vir no culto porque eu tenho que trabalhar.
Eu ainda tenho dúvida se aquelas horas que tu trabalha em dia de culto, se é mesmo prosperidade. Não sacrifique o horário em que Deus está servindo a mesa. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Busca em primeiro o reino dos céus, o reino de Deus, as outras coisas, as demais coisas Ele acrescenta farinha na tua panela, Ele acrescenta azeite na tua botija, Ele multiplica pães, Ele te ajuda a pagar os boletos, sim, eu sei, Ele ajuda a cuidar dos teus filhos. Terra bacalabacai, urabacalabraço, meu Deus, fica de pé que eu quero orar um pouquinho mais hoje. Terra babacataço, decandolvidacai. Quem não te acrescenta te trava, mas aqui tem um que te acrescenta. Debrabaçou, orabaracatu gogodacei. Terra babodou viu biaço, tecamanto sob me cantai.